Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, tô atrasada, né? Com o estudo aqui desse livro, vou tentar resumir para você hoje a história de Jonas. Nós paramos na letra J e a história de Jonas. Vou tentar resumir, espero que você não se importe de eu não estar ao vivo, tá? Jonas, nome hebraico que significa pombo. Vamos lá, né, leitura? Jonas foi um profeta da tribo de Zebulon. Era filho de Amitai e natural da pequena vila de Gat-Rafé. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Essa vila ficava próxima a Nazaré, a primeira residência de Jesus, de quem Jonas era um sinal. Com o significado de pombo, no hebraico, o nome de Jonas merece ser singularmente irônico, no que se refere à teimosia de Jonas e à dureza das suas mensagens para Nínive. O significado de seu nome pode refletir o desejo dos pais para que fosse uma criança dócil e pacífica. Ao contrário de que muitos pensam, Jonas não atuou apenas no livro que leva o seu nome, mas profetizou também em 2 Reis 14, 25 para Jeroboão II, e foi por meio de suas palavras de incentivo que Jeroboão II recuperou o território interiormente perdido para os sírios. Leia lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 32 e 33, que você verá Jonas profetizando. E trouxe de volta um pouco da glória dos dias do rei Davi e Salomão, que também está em 1 Reis, capítulo 8 e versículo 65. Está vendo como Jonas se encontra em outras partes da Bíblia? No entanto, Jonas é mais conhecido pelo relato da mensagem que Deus o escolheu para levar aos ninivitas. Os ninivitas eram um povo terrível, cuja malícia havia subido até Deus. Jonas 1:2. Nínive foi fundada por Nimrod, Gênesis 10, de 8 a 11. Nimrod foi um homem iníquo, e isso havia trazido um legado de maldição sobre Nínive, fazendo daquele povo também iníquo. Nínive foi chamada de cidade sanguinária, toda cheia de mentira e repleta de despojos, pelo profeta Naum, capítulo 3, versículo 1. Nínive também era uma cidade idólatra e havia ali um templo da deusa Estar, que era a deusa dos ninivitas. Essa era uma cidade tão grande que demandavam 3 dias para ser atravessada, e foi a capital do poderoso império assírio. No entanto, nos dias de Jonas, Nínive ainda não havia se tornado a capital da Síria, mas a capital era Calá, que foi a capital do Império Assírio entre 880 e 701 a.C. Jonas diferencia-se dos outros 12 profetas menores por seu livro não contém várias profecias. Seu único anúncio profético ainda 40 dias e Nínive será destruída, lá de Jonas 3:4, não tem mais que 7 palavras. Em vez de profecia, o livro é mais histórico, preparando então o leitor para entender os bastidores que envolveram a profecia contra Nínive. Historiadores sugerem aproximadamente 860 a.C. como a data que Jonas evangelizou Nínive. Os assírios eram grandes guerreiros. O profeta Naum chama Nínive de a cidade do sangue, lá em Naum 3, capítulo 3, versículo 1. Ela era chamada assim não só por causa das guerras que havia tido com as nações vizinhas durante alguns séculos, mas também pela crueldade praticada com o povo
vencidos. Os ninivitas eram acostumados depois das vitórias a cortar a mão e os pés dos soldados das nações inimigas e montar pirâmides com a cabeça humanas do povo capturado. Quando não, abriam covas gigantescas e enterravam seus inimigos vivos. Eles eram um povo muito cruel. Por isso, Deus disse que a malícia deles já havia subido até ele. Às vezes nós ouvimos que Deus só queria destruir Nínive, mas não sabia os motivos. Então você está sabendo um pouco da crueldade dos ninivitas. Tarse está localizada no sul da atual Espanha e muitos a identificam como a moderna cidade de Gibraltar. Nínive é a atual Mossul, no estado de Ninarra, no Iraque. A distância entre Jope e Tarse é aproximadamente 3.500 quilômetros, enquanto que Jope e Nínive são aproximadamente 1.100 quilômetros. Tarsis era provavelmente um posto comercial fenício e um importante centro de fundição de ferro na Espanha. Era um dos destinos mais longos do mundo antigo a partir de Jope. O desejo de Jonas era literalmente se distanciar do lugar da vontade de Deus. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Há uma antiga tradição que diz que Amitai, o pai de Jonas, foi morto pelos ninivitas. Israel sempre viveu guerra contra os assírios. Senaqueribe, por exemplo, eram os assírios. Inúmeros inimigos do povo de Deus eram nativos de lá. A existência dessa tradição pode nos propor uma nova explicação lógica sobre o porquê Jonas recusou ir profetizar contra Nínive. Durante muito tempo foi defendida a ideia de que Jonas recusou a ir a Nínive apenas por temer a maldade dos ninivitas. Não, mas existe outra opção de interpretação envolvendo o sentimento de Jonas, mas também nos explica a recusa do profeta. Levando em conta as tradições que afirma que o pai de Jonas foi morto por um ninivita, podemos entender que havia uma resistência contra Nínive no coração de Jonas. Tu já imaginou uma cidade, um país, um lugar um povo que mata teu pai, mata um ente querido teu, e Deus manda você ir lá profetizar naquele lugar salvação? A dificuldade do perdão que às vezes habita no coração dos seres humanos e nos leva a resistir o que Deus está nos mandando fazer e o lugar que Deus quer que nós estejamos por conta, do coração. Temos que tomar cuidado com o coração, porque o coração do homem é terra enganosa. Mais vale obedecer do que sacrificar. Nínive estava prestes a ser destruída e Jonas sabia disso. O que ele mais queria que fosse destruída? Ele se sentiria vingado, finalmente destruído o povo que matou seu pai, Apenas um profundo arrependimento por parte dos ninivitas poderia evidenciar a destruição daquela cidade. Era tudo que Jonas não queria. Caso Jonas não fosse e eles não ouvissem a mensagem, se a mensagem não fosse ouvida, não haveria arrependimento. Se não houvesse arrependimento, não seriam destruídos. Se não houvesse arrependimento, eles seriam destruídos. Então a sentença de vingança pela morte do seu pai, Amitai, estava pronta. E era tudo, repito, que Jonas mais queria, vingar a morte ali do seu pai. Nós vamos dar uma parada aqui, vamos continuar no próximo áudio com a história de Jonas, parte 2. Até lá, Deus te abençoe.